meu povo, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um programa Três Elementos, né? Falando de política, muita coisa gostosa para a gente conversar. E eu estou aqui atrás, do lado de uma pessoa maravilhosa, de novo, para a gente conversar sobre um assunto enorme, né? Enorme. Um assunto que vai deixar o programa talvez com umas 10 horas de durabilidade, porque a gente vai falar sobre os 347 ministros do governo Lula, né? Então, brincadeiras à parte, gente. A gente vai falar sobre os 37 ministros do governo Lula. Não dá para fazer isso num programa de uma hora. A gente vai dividir parte 1, parte 2. Né? Vamos falar da metade agora, da metade no próximo programa, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. O que você achou da conjuntura, né? Nossa. Que o Molusco de 9 dedos escolheu aí para administrar nosso país? Antes de mais nada, quero te agradecer. Obrigado. Agradecer a nossa audiência. É uma honra ter você aqui. Eu acho que é muito gostoso conversar de política com você. É gostoso, legal, né? Eu falo do coração, das pesquisas e do que eu vejo. E eu vou dar uma dica, assim, agradecer a TV4, que está fazendo o maior sucesso já. O nosso programa número 1, para quem não pôde assistir, já está no YouTube. Sim. Então é TV4, procura lá. 4 por extenso. 4 por extenso, isso. E dizer a você, telespectador, que hoje, quando ele me deu essa missão, eu fui lá no portal da Gazeta, com 2 textos, né? Uhum. Que é do nosso grupo. E nosso querido Sérgio Tripper, que foi pesquisar, né? Então está aqui, ó, a colinha, para que a gente possa começar essa empreitada, que não vai ser nada fácil. E por quem que a gente vai começar? Então, primeiro é importante a gente dizer, né, quantos haviam e quantos estão acontecendo, né? Eu trouxe até aqui algo de 2018 para dizer que era 22, né? Depois 23, né? Chegou a 24. 24, aí a gente de 24 passa para 37. Isso significa para você, né? Para nós, o afegão médio, que é dinheiro pra caramba, é trabalho, imposto demais pra gente. Mais legal, sabe o quê? Mais legal, assim, né? Eu vi algumas pessoas, inclusive do governo, falando: não, o aumento de ministérios não vai acarretar em aumento de gasto. Meu Deus do céu! Como que você afirma um negócio desse? Afirma, não sai do bolso dele. Porque, gente, por mais que você tenha, né, a gente consegue já identificar que tem alguns ministérios do governo Lula que são ministérios mais simbólicos, né? O Ministério dos Povos Originários, o Ministério da Igualdade Racial, não são ministérios de atuação, por exemplo, como o Ministério da Justiça, da Economia, da Saúde. Mas, mesmo assim, cada ministério tem um ministro e tem toda a sua equipe. Tem os secretários, tem os subsecretários, tem toda uma equipe. E, gente, essa galera recebe. Né? O ministro, por menor que seja o ministério, ele recebe. Ele é um ministro como qualquer outro. Então, isso tudo já é custo. Você subir de 24, 22, 23, 24 para 37, e dizem, né, que esse número pode não ficar por aí. Não vai Nós ficar. estamos no começo do governo Lula. Não vai ficar. E a vida dele não está muito fácil em relação à constituição de base para governar. Então já se fala em 40 ministérios, 41 ministérios. Mas vai combinar, né? Alibaba e os seus 40. Não, vai ser ótimo. Chegar nos 40, Alibaba os 40. Vai ser muito bom. Porque ele está precisando, né, já está faltando cargo para ratear entre os partidos e ele aumentar a base dele, que hoje, vamos dizer, Lula não vota nada no Congresso, ele não ganha nada no Congresso, porque ele ainda não tem base. Não tem base. Né? Quase 90 dias de governo e ele não tem base para votar nada. Nada. Mas e aí? É importante, vai sair do nosso bolso, né? Isso é importante que você saiba. E mais importante ainda é que a gente voltou, né, às páginas policiais, né? E olha que tristeza, faziam muitos anos que nós nem lembrávamos, né, de mensalão, de petrolão, de nada, né? Então, Petrobras, você ganhou R$18 de aumento no seu salário mínimo, então a Petrobras deu 45% de aumento para os executivos. Então, nossa, gente, vamos... Sem contar aumento para deputado, aumento para ministro do STF. Para esses tiveram tudo, né? Agora, um ponto que a gente pode analisar, né, do conjunto
a diferença do caráter, do perfil, na verdade, dos ministros escolhidos. Né? Num governo passado do Bolsonaro, nós tínhamos, né, muitos dos ministros num caráter mais técnico. Né? Você tem o exemplo do Tarcísio, Maria Tereza, na agricultura. Você tem o exemplo do... A Damares Alves, sim, exatamente. Trabalhou. Daquele nacional, me fugiu o nome dele. Sim, o Pontes, que hoje é senador. Né? Que hoje é senador, ele foi ministro de tecnologia. Então você tinha ministros, o Paulo Guedes, né? Mais técnico que o Paulo Guedes, impossível. O asfalto. Então você tinha ministros totalmente ligados. Lógico, o governo Bolsonaro foi muito dividido, a escolha dos ministros foi dividida também. Tinha a ala mais militar, tinha a ala mais ideológica, mas a maioria dos escolhidos foram ministros técnicos, né? E defendiam o Brasil. Exatamente. Né? E agora a gente tem um perfil apenas político. Só político. Só político. Né? Político. De chegar ao ponto de você ter a grande maioria dos ministros escolhidos, eles não têm qualquer relação com o cargo escolhido. Não né? Por exemplo, né, eu acho que a gente vai começar do Haddad. Vamos. O Haddad não tem nenhuma ligação com a economia. Ele mesmo fala, ele estudou economia durante 2, 3 meses. Ele não entende sobre economia. E não sou eu que estou falando isso. O próprio Haddad fala isso. Dá um Google aí. Dá um Google. O Haddad falando... Ele fala que não entende nada, que ele ia na prova dos colegas dele. Colava. E colava. Porque ele não tem capacidade, ele não sabe. E os 3 primeiros meses dele ilustram muito bem isso, né? É uma catástrofe, né? Porque, na verdade, eles não têm um plano. Não tem um plano econômico. Ele começa com a gritaria de baixar os juros, forçar, né? Fazer essa pressão em cima do Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Independente. Graças a Deus, né? Ganhou a independência. Ele ganha, o Banco Central é independente para que possa fazer esse balanço. Se ele abaixa os juros, a inflação vai estourar. E aí o que você compra hoje por um preço vai estar mais caro amanhã, depois. E eu sei que a gente até já tinha desacostumado com a inflação, porque nós estávamos em deflação. Não é querer, mas é a realidade que a gente estava constatando, né? Exato. O Haddad, ele tem encrenca, né? Aqui diz assim, algumas encrencas que, óbvio, foram arquivadas, né? Sempre tem uma tretinha que a justiça amiga, né? A amiga da bandidagem tem que dizer, cabe lembrar que o nosso ouvinte aqui, nosso telespectador, nosso internauta, o Haddad ele conseguiu ser ruim em tudo o que ele fez. Ele foi ministro da Educação e foi um dos piores ministros, teve problemas lá no Enem. No Enem, o Enem foi cancelado. Escândalo. E aí ele falou assim, eu fui um dos piores ministros da Economia. O que eu posso fazer? Da Educação. Não, da Educação, né? O que eu posso fazer? Você é prefeito de São Paulo. Pronto. Olha a minha terra. Pior prefeito de São Paulo. Dá um Google. Vocês viram no debate? O Tarcísio virou e falou, dá um Google aí. Pior prefeito de São Paulo. Aí apareceu o quê? Foi o Haddad. Aí o que o PT fez? O PT pagou, né? O Google comprou propaganda para tentar, mas não tem jeito. Não consegue. A pesquisa é muito forte. Pior prefeito. E aí agora o Lula tem a brilhante ideia de colocar ele como ministro da Economia. Eu, sinceramente, não entendi a escolha do Lula, né, pelo Haddad. Escutei alguns repórteres, jornalistas falando que queria dar um protagonismo para o Haddad, porque julga-se que o Haddad é o próximo candidato em 2026, né, que o Lula está cansado, não vai ser candidato. Se é que ele vai ser presidente até lá, mas ele queria dar um protagonismo para o Haddad chegar com força, né? Demonstrando serviço e tal. Mas e aí, cara, você está dando um protagonismo para um cara trabalhar numa área que não é dele, né? O Haddad, gente, ele é defensor de umas teses econômicas muito malucas. Uma delas é da taxação de grandes fortunas, né? Se vocês forem procurar grandes fortunas, taxação de grandes fortunas, ela não deu certo em país nenhum, né? A Argentina fez isso até agora na pandemia, acho que foi em 2021, e nesse mesmo ano teve a maior fuga de milionários e bilionários da Argentina para o Uruguai.
A França, alguns anos atrás, fez isso. Também. Aquele ator muito famoso, Gerard Depardieu. Você sabia que Gerard Depardieu não é francês, mas Não é? ele é russo? É? Porque a França foi lá taxar os milionários, os ricos. Caiu e ele falou fora. assim, vou virar russo. Ele foi para a Rússia, se naturalizou russo, e aí o governo francês não consegue cobrar dele. Qual é a matemática, gente? A matemática é muito simples. Você tem uma fuga de capital, uma fuga de empresários, uma fuga de pessoas que têm condição de investir no país, e eles vão acabar investindo aquele dinheiro em outro lugar. Então, o dinheiro que o país perde pela saída dessa pessoa não compensa o aumento da arrecadação de pessoas que têm esse volume de dinheiro maior. Então, no final das contas, não compensa. Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Nós, réis mortais, né? Afegão médio, classe C, classe D, aumentou o imposto, fazer uma coisa, essa pessoa vai conseguir modificar alguma coisa? Essa pessoa tem condições de pagar um advogado tributarista para poder fazer toda uma análise de como ele proteger os bens dele fora do país, fazer um offshore, alguma coisa? Não tem, entendeu? Então, o cara que é rico é daqui para ali. E a gente pensa assim, é rico, né? Não vai fazer nada, tal, mas e os empregos que ele pode ficar gerando? Exatamente. Né? Tem os empregos que ele gera através dos seus investimentos, através dos seus empreendimentos, e que vai, a partir de um aumento de imposto desse proposto pelo Haddad, vai sendo fugido, vai acabar indo para outros países. Né? Outra proposta do Haddad é taxar a herança. Tem um podcast muito interessante do Haddad que ele fala, não, a gente taxar as heranças é muito bom, porque pensa aí, o filho lá, o pai morre, ele recebe aquele dinheiro, a gente está fazendo um favor para aquele menino lá, aquela mulher que está recebendo esse dinheiro todo, e ele não sabe o que vai fazer. Então a gente, como Estado, vai roubar o dinheiro dele e a gente vai gerir muito melhor do que ele. Olha que... Cara, coisa maluca é isso, né? Seu pai trabalhou para fazer, né? Aí ele morre. Não é de passar por você, não. O governo ainda vai pagar. Como uma mordida gigantesca. Nossa, mas como esses socialistas comunistas são tristes, né? Eles querem um Estado inchado para que todo mundo dependa. Só que esse Estado ele só vai sobreviver com impostos. Então ele vai empobrecer todo mundo. E a gente tem que pensar nisso. É a máxima, né? É a massa de governos mais à esquerda, que é o caso do atual, que é cada vez mais pessoas dependem do Estado, né? Aí entra populismo, entra assistencialismo, entra vários tipos de coisa. Só que para poder bancar isso, esse dinheiro surge de algum lugar, gente. Então, esse dinheiro normalmente vai surgir de impostos. Então, quando o Lula ganhou, eu afirmava, olha, assim, sem querer ser mãe de nada, vai subir os impostos. Sem dúvida. Né? E qual foi uma das primeiras ações do Haddad como ministro? Lindo! O que ele fez depois que ele tornou ministro? Milhares de coisas. Subiu os impostos. O seu Pix vai tomar imposto também. Ele já subiu, né? Voltou a reonerar os combustíveis. Então, se ele está pagando aí uns 60, 70 centavos por litro de gasolina mais caro, por causa do Haddad. Né? Faz o L! Essa é uma bola que tá quicando aí. Tá quicando. Tá quicando, assim, é só chutar pro gol. É porque eles podem fazer via medida provisória, né? Exato. Uma série de estragos na vida da gente. Foi algo que caiu no gosto do povo brasileiro, né? A população usa muito. Sim. E a partir do momento que fala assim, vamos taxar o Pix, a arrecadação vai ser bilionária. E rápido. Mas os bancos fizeram o L para ele, claro que ele quer favorecer os bancos, né? E a gente é ninguém. Temos que lembrar que o ministro Haddad ele foi para o encontro de Davos, né? Chiquérésimo, com as maiores representantes brilhantes do mundo, né? Da grana. Vamos conversar sobre economia mundial. E aí o Haddad, que é ministro da Economia, ele solta uma pérola. Ele fala que nós só devemos comprar de empresas de esquerda. Se você descobrir que o dono daquela empresa é de direita, você tem que boicotar essa empresa. Olha que maravilha! Que maravilha! Se 50% da população votou no Lula, né, 50% e um pouquinho, os outros 50% votou no Bolsonaro, então a gente não tem que comprar de 50% das empresas do Brasil. E a economia do Brasil vai à frente depois disso.
Olha, eu vou dizer para vocês, Isso é muito bom! patriotas, por favor, só comprem de patriotas, porque quem mandou foi o ministro da Economia do senhor Lula. E Gente, esquerdalhas, por favor, vai comprar nos seus lugares, tá? Vamos ver se vai ter alguma... vai dar super certo, Como é gente. que a Vai dar economia super vai... certo. A economia vai dar muito vai bem se girar? fazer isso, só comprando a metade da população. Escuta o Haddad, ele entende muito de economia, ele é um gênio. Nossa Aí eu Senhora. vi uma frase esses dias que eu achei o máximo. É o seguinte: devia dividir, né? As pessoas que querem ser enganadas e roubadas ficar no canto, né? E aquelas que querem a verdade, o progresso em outro, porque Isso eu dá não um estou nem tema, falando de dividir Brasil, que eu não quero isso nada. dá, isso dá um Mas tema de um programa bacana, porque isso aí é a essência do libertarianismo, né? olha aí, Isso é a essência do libertarianismo. Você escolhe o que o governo que você quer que represente você. Então, dentro do mesmo país, você poderia ter vários governos. você quer ser enganado? Se você quer ser, fica no canto. A turma que quer a verdade, né? Economia liberal, etc. E ninguém vai brigar. Ninguém vai brigar. E Gente, o amor vai vencer. né? O Lula querendo matar o Moro, o pau quebrando. O pau quebrando. Gente, vamos dar uma Não. pausa, vamos tomar uma aguinha. Você, por favor, não saia daí. A gente vai voltar já já. É só um minutinho, tá bom? A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini. Um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini. 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73998189708. Porto Seguro ganhou o novíssimo Pier Municipal. O espaço conta com sala de espera climatizada, controle de acesso, cobertura em vidro na passarela de acesso às embarcações e estrutura em aço inoxidável. O novo pier integra o grande projeto de recuperação do centro da cidade, que inclui passarela da cultura, 2 praças e centro de convivência do Parque Marinho. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí. Fala galerinha, estamos de volta aqui, segundo bloco do 3 Elementos, falando sobre os milhares de ministros do Lula. Qual é o próximo que a gente vai falar? Você conhece? Todo mundo da Bahia Você conhece. confia? Porque, aliás, nós estamos vivendo há 16 e vamos para 20 anos de PT na Bahia. Não é, meu irmão? Então vamos lá, eu preciso chamar a atenção. Você me dá licença, tá? Fica à vontade. Vamos fazer uma conta aqui, bem rapidinho. 16 anos o PT está na Bahia. 14 anos, 14? Não, 12? 12 anos o PT passou pelo governo federal. Não, 14. 14 do federal, 16 Bahia. Houve aí, né, uma laica durante muitos anos. Foram governos simultâneos. Simultâneos. E aí o que a gente tem na Bahia? Tudo de ruim. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. É o último, é o maior, é o mais, menos segurança pública, pior na educação
pior em desenvolvimento econômico, pior em tudo. Em educação, nós somos o Só- antepenúltimo. E a gente Maranhão, só perde para o Maranhão, que é um estado governado por um atual ministro do governo Lula, que é o Dinossauro. dinossauro. É isso, Então, o Rui, que a gente tem para falar sobre Rui Costa. Rui Costa? Rui Ele é ministro da Costa. Casa Civil, não é? Aí, antes de mais nada, parabéns à sua esposa, enfermeira, né? Que está no Que Tribunal de ganhou, Contas. né, o cargo vitalício. O que Olha significa só. isso? Que É. até morrer, a criatura Vai ganhar um ser... saláriozinho de 41 mil reais e fiscalizar as contas do PT. do sucessor do marido dela. É a coisa mais linda. Não. Parabéns à enfermeira, Eu fico pensando assim, competência. você tem um problema de saúde, Hum. vai precisar ser, né, analisada e tal, diagnosticada, operada. Você chega lá para ser operado, não é um médico, é um Contador. arquiteto, um contador. Você não vai ser operado com esse cara, lógico. Mas, para trabalhar no Tribunal de Contas, que, ao meu ver, pede-se um entendimento de ciências exatas, né? Exatas, né? Contador, um administrador, alguma coisa do tipo, A gente é uma... coloca-se um enfermeiro. Tudo certo na Bahia, gente. Aqui é a terra que tudo pode acontecer, inclusive o nepotismo indireto, Indireto. né? Mas o infeliz, né, que a gente precisa dizer, ele está... O que é mais, assim, nebuloso na vida dessa criatura foram quantas pessoas ele matou, que, na verdade, ele é um verdadeiro Sim. genocida da Bahia. Sim. Uma vez que ele se mete lá com aquele consórcio Nordeste, que compra aqueles respiradores que nunca chegaram, Sim. no momento mais importante, que era quando foram aconselhados a ficar em casa, até sentir uma falta de ar, e aqui eu vou... Foi isso que o presidente disse, né? Que não é assim que deveria ser na época, que a pessoa deveria se antecipar, né? Para que não esperasse esse momento, mas o senhor Rui Costa expôs muitas pessoas. Sim. Foram muitos mortos na conta Foram dele. compra de 300 respiradores, no custo de quase 50 milhões, que ele fez de uma empresa chamada Hempcare. Hempcare. Vamos lá. Hemp significa maconha. Care significa cuidados. Ou seja, ele comprou respirador de uma empresa que chama Cuidados da Maconha. Toda a tratativa, toda a negociação foi feita via WhatsApp. Super recomendado, né? Bem profissional. Não, e assessoria? Assessoria incrível. Perfeito. O pagamento foi feito integralmente antecipado. Muito bom também, muito inteligente. Esses equipamentos nunca chegaram, fizeram uma falta terrível, né, para o Nordeste, para a Bahia. E quando, né, indagado sobre isso, o Rui Costa falou que não domina a linguagem do inglês, ele não domina o idioma inglês. Por isso que ele não sabia que Hempcare significava cuidados da maconha. Esse cara vai ser o ministro da Casa Civil, que vai organizar todo o meio de campo do governo nacional. Então, se aparecer alguma coisa em inglês, já sabe, galera, ele não vai saber ler porque ele não entende inglês. Outra coisa muito interessante que aconteceu com ele é que ele falou que as empresas que estão com dívidas com o governo, por causa daquela situação toda da Lava Jato, né? Aquelas empresas, vítimas, Odebrecht e tal, elas vão poder pagar para o governo que elas devem. Como? Através de serviços. Olha só que maravilha! Sabe aquele pedreiro que você contratou, né? E ele por acaso te roubou algum material, roubou alguma coisa, ou você pagou ele não foi mais na sua casa? É como você contratasse ele de volta para ele terminar o serviço da sua casa, te pagando o dinheiro que ele te roubou, o dinheiro que você pagou a ele. Mas é super certo, super né? certo. É o grande envolvimento no governo federal com essas empresas, né? Volta tudo. Parece um déjà vu. Parece um déjà vu. Então, assim, é de ficar perplexo. As coisas acontecendo na nossa cara, praticamente chamando a gente de burro. E a gente tem que engolir a seco situações como essa. Entendeu? Que é inadmissível que essas empresas
retornem para poder fazer serviço, justamente para o grupo político que gerou toda a situação da Lava Jato. Gente, a gente está falando de bilhões de dinheiro que foram desviados. É o maior escândalo do Brasil e talvez um dos maiores escândalos mundiais. Sim, nos acordos de leniência, eles parcelaram essa dívida identificada por anos. Anos. Então pode esperar que até talvez essas dívidas sejam perdoadas. Bem né? provável que A sua dívida aí, se você está devendo, está no SPC, porque tem muitas famílias nessa situação, não será perdoada. Mas as empreiteiras que geram tantos empregos, imagina que absurdo, né? E o Lula está precisando outro duplex, né, coitado? Tá. E uma reforma também no sítio, que é do amigo, né? E tem os pedalinhos com o nome dos netos do Lula. E os detalhes no banheiro também. Mas é bobagem. Não é dele. Não é dele. Então, gente, outras atuações do Rui Costa, temerárias na pandemia, ele mandou mais de 1.200 médicos embora em plena auge da pandemia. Ele, entre vários, né, ele fazia as lives e correria, adorava as lives e correria, porque não tinha correria nenhuma. Ele alegava que não tinha mais dinheiro para poder fazer investimento em novas UTIs. Só ele, tá? Porque o dinheiro que o governo federal destinou foi imenso. Mas no ano de 2021, né, quem bancou tivesse o campeonato baiano de futebol foi o governo federal. O governo federal gastou quase 10 bilhões investindo. Você não tinha um médico. Não tinha um médico, não tinha dinheiro para estrutura para salvar pessoas. Mas tinha dinheiro para investir no campeonato baiano de futebol. Que cá entre nós, gente, gosto muito do Bahia, gosto da Vitória, mas assim, gastar 10 milhões com o campeonato baiano é melhor não ter campeonato baiano, né, que tem uma relevância muito baixa, do que salvar vidas. Eu acho salvar vidas mais importante, né? Mas o genocídio é o Bolsonaro. E a propósito, eu soube, até daqui, você aqui, no Hospital Luiz Eduardo, os médicos estavam com 4, 5 meses de salário atrasado. Aconteceu isso. Enquanto ele estava com bilhões na conta, que foi transferida pelo governo federal, em que ele estava preferindo fazer futebol, os médicos estavam sem receber. E, quiçá, deve estar até agora, até hoje, porque o que a gente observa, sabe o que eu estou observando? Tem um programa na TV 4 que eu falo de educação. Muito bom. Nada de política, só educação. E aí eu observo, né, nos bastidores, que tudo que é ligado ao Estado, rapaz, o pessoal está perdido. Não é assim não, que o povo acha que faz o L, não. Eles estão sendo pressionados, não tem plano de carreira, não tem nada. Rui Costa não fez nada. Gente, esse homem governou 8, saiu de Jacques Wagner, entrou Rui Costa e nada, nenhum plano, nenhuma gestão competente para o Estado. Educação, saúde, nada. Segurança. Vamos para o próximo? Vamos, né? Alexandre Padilha. Ele agora é ministro das Relações Institucionais. Mas ele é ex-ministro da Saúde, né? E saiu meio assim, teve uma polêmica. Foi citado. Em delação na Lava Jato. Umas reportagens antigas. Olha o que você vê. Alberto Youssef, né? Que o doleiro que preso até esse dia. Foi preso e foi solto logo em seguida e tal. O Alberto Youssef, ele foi o fio da meada que descobriu a Lava Jato. Né? Ele era o doleiro que lavava o dinheiro, né? Da corrupção. Ele foi o primeiro passo para poder descobrir toda a sujeira. O Alberto Youssef afirmou que se reuniu com Padilha e com um deputado chamado Vargas, André Vargas, do PT da época, do Paraná, né? E que foi passado dinheiro para esses indivíduos para a campanha, né? Temos uma outra reportagem aqui da revista Exame. Vamos ver aqui que fala a revista Exame. É tudo roubando, ó. Funasa. Alexandre Padilha recebeu 3 milhões em propina em 2014, diz delator. O delator, Ricardo Saldi, que era diretor na época da JBS. Né? Ou seja, a JBS, né, que do nada assim, cresceu. Vai para a China? Cresceu muito rápido. Vai para a China?
Não vai porque o Lula ficou doente. Lula está doente. Lula está com pneumonia. Lula, gente, é porque o governo passou a utilizar a linguagem neutra inclusiva. Nas relações institucionais. Então, eu acho que o mínimo que o Lula deveria fazer é mudar o nome. Lula. Porque o A, ele é referente à mulher, e ele é homem, então Sim. é muito estranho. Então, ele tem que usar um termo neutro. Não é inclusivo. Neutro, não é inclusivo. Lula, você não é inclusivo. Não é. Mude seu nome para Lula. Lula é o nome mais correto, porque é inclusivo para o 0,0001% da população que se identifica como não binário. Tá bom? Então, a JBS dá essa grana aí para o Padilha. Deu essa grana para o Padilha, né? Está já na listinha que eles vão para a China, né? Aqui, ó. Estadão, Jornal Estadão, 15 de maio de 2003. Investigação põe ministro da Saúde na mira da Procuradoria. Você lembra disso, gente? Era direto essas notícias, vai, fala sério. Isso foi quando ele comandava a Fundação Nacional da Saúde. Fundasa. Alexandre Padilha, isso aqui é uma reportagem da Veja. Alexandre Padilha indicou o diretor de laboratório fantasma. Ex-ministro da Saúde é citado por mensagens trocadas entre Alberto Youssef e deputado petista André Vargas, que eu acabei de mencionar. Acho mais justiça isso aí. Então, ele indicou... O cara é fantasma, se ele tem uma relação com o além. De repente ele tem isso, né? Esse poder sobrenatural. Toda aquela desgraça que a gente viveu em 2014 para baixo, a gente está vindo de cá. Se você acha que você já assistiu o filme, quando você vê umas notícias, né, de hoje em dia, você já viu isso. É porque isso já aconteceu. E nosso papel aqui é recordar. Lembrar. Né? A população brasileira tem mentalidade, tem memória. Todo mundo fala que a gente não lembra das coisas. A gente vai lembrar vocês. Então vamos lá. Né? É esse aí, né? Qual é o próximo, minha amiga? Quem é? Camilo Santana. Um cara que não sabe contar, mas que é ministro da Educação. 8 mais 3 são 4, né? São 11. Ele foi contar as mulheres, né? Temos aqui 8 mais 4, 11. Ele foi contar as mulheres, né? Ele foi se vangloriar que a equipe dele tinha muitas mulheres, e que bom, né? Que tem muitas mulheres. Ele foi contar as mulheres e não soube contar. Esse cara é responsável pela educação do seu filho. Tá bom, gente? As políticas de educação para seu filho. É cearense, ela é da gangue, né? Que é tudo cangaceiro. Ele é do clã Gomes. É bem clã mesmo, né? E aí é nesse... A PF chegou a fazer busca e apreensão, né? A determinar alguma suspensão de repasses para ele. E na época o Santana nem se manifestou. Não precisa, lá eles mandam. É que nem Ciro Gomes, é mesmo cangaceiro, mesma coisa. Tudo cangaceiro. E vocês estão bem, viu? Educação, ó. Ótimo. Né? E a partir de hoje a educação é neutro, então é Lule e assim, e neutri. Né? Não pode nem falar que é linguagem neutra, é linguagem neutra. Então vamos para o próximo. Mas tem nordestino aqui, viu? E não é preconceito. Não é isso, mas é porque são os camaradas, né? Os camaradas. É a carreta furacão. O Nordeste forneceu mão de obra para essa equipe. E é qualificada, porque você tem que observar. Se eu tenho um perfil de liderança, eu tenho que colocar a minha equipe na mesma sintonia. Exatamente. Né? Eu não posso querer destoar da minha, né? Ex-condenado. Processos todinhos que foram simplesmente ignorados. Quem é que eu vou pôr na minha equipe? Quem? Tem que ser gente as pessoas que afinam, né? Exatamente. Mas, vamos falar do Wellington Dias daqui a pouquinho, né? Vamos dar um tempinho, vamos tomar uma água, dar uma descansada. Mas é rápido, a gente volta já, gente.
já viu como ficou a nova Praça da Bandeira? Foi toda revitalizada. Novo piso, nova iluminação, novos bancos, novo projeto paisagístico, tudo seguindo o projeto da Passarela da Cultura. Além disso, a praça ganhou uma linda fonte luminosa, homenageando as cores das bandeiras de Porto Seguro, Bahia e Brasil. E ó, todo mundo quer fazer uma selfie aqui. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí, viu? Galerinha esperta, terceiro e último bloco nosso, falando sobre os vários ministros do governo Lula. Agora sobre Wellington Dias, mais um ex-governador, né, nordestino, Nossa, completando esse Dream Team da... Dream Team. Não sei nem falar o que é isso. Ah, Dream Team. Ele e a mulher, né? Ele é, Foi alvo de busca e apreensão. primeiramente, ele é ministro de quê, né? Ele é de desenvolvimento social. Nossa, E aí vamos maravilha. mostrar como é que ele tem a aptidão, tá? Eu acho legal. Ele e a mulher, olha que bonito, né, a coisa da família, né, tal. Ele e a mulher foram alvo de apreensão por conta de quê? Uma operação da Polícia Federal que investigava superfaturamento em ônibus escolares. Então, sabe o que eu acho legal Muito disso tudo? social, gente. O governo Lula, né? O PT, né? O governo Lula e o PT, eles são família. Família. É a família Família. junto, trabalhando em prol. Então você Unida. tem o Rui Costa trabalhando para entregar a esposa dele. Claro, Ela enfermeira. precisa trabalhar até o resto da vida dela num emprego que ela não sabe fazer, ganhando R$42 mil. Né? O Wellington Dias precisa trabalhar junto com a sua esposa para poder superfaturar, né? Um contrato de ônibus escolar, 50 milhões. Gente, É muito família, social. é muito social. É muito social. Social, Enquanto isso, família. o trabalhador teve um aumento de R$18, né? R$18. Um quilo de picanha. Ai, acho que nem 50 gramas. Faz o L. Então, Vamos nós tivemos... Passamos agora, vamos para o Luiz Marinho. Esse cara, ele é... Meu Deus do céu. Se ele não fosse tão ruim, ele seria uma lenda. Uma lenda. É que já deram mito por Bolsonaro, né? Não vai caber mais em nenhum desses Então, caras. o que acontece? O governo Lula quer porque quer. Onde será que saiu isso? Você vai dizer. Eu não sei dizer. Olha, eles querem porque querem pegar todas as pessoas que trabalham com aplicativo, seja ele iFood, 99, Rappi, iFood, 99 Táxi, Uber. seja eles aplicativos de delivery ou de transporte de pessoas. Ele quer que todas essas pessoas sejam carteira assinada, CLT. O que significa? 8 horas de trabalho, 2 horas Direito de a férias, descanso. direito a Não, 13º. assim, eu não sei se a pessoa que faz essa prestação de serviço está disposta. Você soube de uma pesquisa? 90% diz que não está disposto. Minha amiga, deixa eu te Porque falar. não vale a pena. Uma semana antes do dia que a gente está gravando, né, que o dia que a gente grava não é o mesmo dia que eu apresento para os nossos amigos, mas foi início de março, meio de março, na verdade, teve uma reunião do governo com os responsáveis das, vamos dizer assim, associações dos trabalhadores de aplicativos. Sindicato. Não é sindicato. Ah, tá. Então não é sindicato. Conta o que aconteceu. E diz quem é que está falando, que é importante. Gente, reportagem do jornal Metrópolis, o jornal mais esquerdista que tem, assumidamente esquerdista, né? Tem outros maiores, só que fazem, né, que não são. Reunião de empregadores com o governo teve gritaria e microfone cortado. O governo chegou, né, chamou essas pessoas, reunião convocada pelo governo Lula para discutir regulamentação dos aplicativos de serviços com entregadores e motoristas. Foi marcada por gritos de cala a boca, tapas na mesa e microfones cortados. Gente, assim, ata dessa reunião. Os trabalhadores de aplicativo não querem ser regulamentados. Gente, é uma conta muito simples. O trabalhador, por conta própria, né, autônomo, ele tem a liberdade e a possibilidade
de ganhar muito mais dinheiro do que se ele for regulamentado. Então, se ele tiver que cumprir uma carga horária de 8 horas, é lógico, são muito benefícios, né, foram conquistados pelo trabalhador ao decorrer dos anos. Mas não para essa categoria, para essa funcionalidade. Mas a gente tem que entender que a economia mundial está evoluindo, então essas questões trabalhistas deveriam acompanhar essas evoluções. Sim. E se você presta serviço, se você for contratado pelo Uber, você não vai poder prestar serviço por 99. Não, exatamente. Entendeu, gente? A flexibilidade que um microempresário tem de exercer essa atividade vai ser perdida. Agora, você não acha, o Kevin, que eles estão nessa toada para aumentar o índice de emprego que está caindo assustadoramente? Esses últimos 3 meses está uma queda imensa. Lembra que em 2022 nós recuperamos índice de antes da pandemia. Sim, verdade. Então, verdade. Será que eles não querem jogar na conta todo mundo que presta? A minha teoria é que não seria essa, porque no final das contas a gente não teria um expressivo aumento. Mesmo porque a Uber já falou que vai embora. A Uber ia embora, e aí a frase célebre do Luiz Marinho: se o Uber for embora, os Correios vão fazer esse trabalho. Imagine você vai chamar o Uber Correio para te levar do ponto A do ponto B. Meu amigo, você tem que pedir isso 3 dias antes, senão uma semana. Imagina o Correio fazendo atividade de Uber. Não vai dar certo. Vai ser um trabalho horrível. Gente, para recuperar os Correios, que também a gente tem que dizer que o governo federal de Bolsonaro fez, eu acho que ter lucro como nunca, né? O fundo de pensão dos Correios foi à míngua, os funcionários estavam pagando em média no seu contra-cheque R$500, 600 para cobrir esse rombo. Agora ele quer inventar uma atividade para os Correios que não tem capacidade de atuar, essa é a verdade. E, ao meu ver, essa tentativa é de aumentar a arrecadação. Então, se você tem funcionários, se você tem pessoas de carteira assinada, você tem arrecadação em cima desses funcionários, né? Em cima desse trabalhador, tanto pago pelo próprio trabalhador, tanto pago pela empresa, né? Dependendo do imposto. Então, a ideia, o governo está desesperado para aumentar a arrecadação, né? Não tem como um governo do estilo PT, que tem uma sede, uma fome muito grande em assistencialismo, e a gente sabe de outras coisitas mais, né? Um governo que gosta de dinheiro, adora, né? Financiar várias coisas. E aí, adora. Eu acho que a tese principal é essa, aumentar a arrecadação. E a gente sabe, gente, que isso não vai dar certo, né? Foi provado aqui pela reunião dos representantes dos entregadores e dos motoristas de aplicativo. Eles não querem ser regulamentados. Então, o que eu acho justo é o seguinte: crie a dupla possibilidade. Tem as duas possibilidades. E aí vamos ver. O cara que acha que tem que cumprir, eu quero todos os direitos, eu quero férias, eu quero 13º, beleza, seu direito. Ele vai lá e tem uma forma de se vincular ao Uber ou à empresa da forma que ele quiser. Aí vocês vão ver o índice de interesse também desses funcionários, desses prestadores de serviço, na verdade. Vamos colocar outras coisinhas, só 2 coisinhas rapidinhas na conta do Luiz Marinho, que é o nosso ministro do Trabalho. Ele está envolvido com problemas na Lava Jato. A OAS devolveu 12 milhões para a Prefeitura de São Bernardo, né? Por conta de uma suposta mesada que ele recebia. E tem mais aqui, 200 mil a 1 milhão, que a construtora tinha contratos com ele. E mais coisa, também uma grana do Museu do Trabalhador em São Bernardo. Meu Deus tá? do céu. Coloque isso aí na conta, perfil, né? O grande líder, Lully, precisa ter na equipe pessoas que têm essa expertise, né? Tudo enrolado. Um gênio, né? Márcio Macedo, Secretaria-Geral da Presidência, o deputado federal Márcio Macedo foi investigado por supostamente apresentar nas eleições de 2018 uma nota fiscal falsa para se defender de acusação de campanha. O inquérito, no entanto, descartou a intenção de cometer crime de falsificação de documento particular. Além de ter sido emitido cheque por pagamento de serviço efetivamente prestado, a nota fiscal com numeração adequada ao bloco de notas houve inclusão
das despesas de prestação de contas à Justiça Eleitoral. Mais um. Quem foi? Quem foi? Barrosinho. O Barroso que Barrosinho chegou lá e falou: vou arquivar esse inquérito, porque apesar de ter cheque emitido, nota fria e tudo, isso não configura nada. Tem nariz de porco, tem rabo de porco, mas não é porco. Não é porco. Não é porco. Paulo Pimenta, Secretaria de Comunicação. O que a gente tem sobre esse indivíduo, minha amiga Helena Jorge? Trancaram, né? Os processos dele, é tudo por excesso de prazo, né? Mas ele está enrolado com o Tribunal Regional Federal, a 4ª região, coisas que lavagem de dinheiro, estelionatário, meu Deus do céu. Tem uma investigação aqui que apurava se ele era o dono de uma arrozeira que teria dado calote em produtores que vendiam produção, lesando-os em mais de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Ele sempre negou, viu, gente? Isso não é meu, né? Eu não peguei nada, não fiz nada, que também é uma característica para a adesão desse grande líder, Lula, na sua equipe. Eu acho que Você tem que saber dizer, não fui eu, não é meu. É pré-requisito, né? No mercado privado, quando você vai galgar um cargo, você tem que ter alguns pré-requisitos. Sem dúvida, sem dúvida. Curso superior, experiência de tanto tempo. Ali é o seguinte, neguei, né? Tive apreensão. Tinha apelido na lista da Odebrecht. Está dentro. Agora vou falar uma maldadezinha aqui. Diz que estava esperando o Cabral para completar esse ministério todo. Quando é que ele vai ser anunciado? O Cabral merecia. Você viu a entrevista do Cabral no Jornal no Fantástico? Ele chorou. Ele chorou e ele falou que as pessoas que acusam ele são direitas retrógrados, que eles são racistas, que eles são misóginos. Lógico. Assim, eu fiquei por isso por chorar. Gente, eu quase chorei. Coitado, ele no momento de fraqueza confessou, né? Tá lá gravado, dá um Google lá, veja lá depoimento do Sérgio Cabral pro Sérgio Moro. Ele vai dizer que ele gosta de roubar. Ele falou, né? Eu gosto de roubar, eu não sei viver sem roubar. E aí agora, 400 anos de cadeia, né? Foi condenado por uma firula, né? Judicial, porque não foi condenado por alguma... Libertou ele. Eu não sei por que ele não compõe esse ministério. Amiga, eu estou indignada com isso. Com né, a soltura do Lula, né, e depois a descondenação dele, aquilo foi o início do fim, né? Foram soltando um a um, né? Tudo livre. Acarretou no último que estava preso da Lava Jato. Não, mas tem terroristas que estão presos ainda. 8 de janeiro prendeu os terroristas. Né? Mas esses caras aí, tudo gente de alto patente. Eu acho né? engraçado que a mídia se refere aos manifestantes, né? Que, gente, eles depredaram, né? Os que, né? Depredaram. Não estamos assinando embaixo as atitudes. Não, eu não admito. São as atitudes que são para ser repudiadas. Sem dúvida. Mas tem que pagar por isso. Mas eles foram, né, denominados pela grande mídia como terroristas. Quando a grande mídia vai se referir àquela galera do PCC que está no Rio Grande do Norte, tacando fogo em ônibus, destruindo tudo, exigindo coisas do governo federal, estadual. Não, eles se referem como manifestações. Então você vê que a linguagem do MST são manifestantes, né? Tá certo. Nossa. O próximo, Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Você vai voltar à cena do crime ou não? Ele já voltou. Ele voltou e está feliz demais. Né? Tá uma alegria. A brincadeira da gente é porque na campanha de 2018, foi isso ou não? Antes? 2018. Ele disse exatamente que uma possível candidatura do Lula configuraria a volta à cena do crime. Aí imagina se lá passa-se 4 anos e este infeliz é o quê? Vice do Lula. Será que então ele quis participar da cena do crime? É tipo um cruzamento de cobra com cachorro. Alckmin com Lula. É uma coisa maravilhosa. Boa. Agora eu ainda acho que o Alckmin, ele pegou a escola ele fez a escola
Menino Temer. Menino Temer. Ele fez essa escola. Ele aprendeu algumas coisas e ele está ali só esperando o momento certo É para dar o bom, vote. vai ser o presidente. Escreve aí, eu estou dizendo, Eliana Dodge. Se tiver que apostar, eu aposto. Então, Eu ó, aposto. tá aí, galera. Pensa aí, diz aí o que vocês acham. Não passa de julho, porque o Barba cai, Naime cai e entra aí o Bom Menino. O de Bom Menino não tem nada. É todo enrolado com merenda, enrolado com tudo do governo de São Paulo. Ele também está envolvido na Lava Jato, né? Oh, Ele foi que gracinha. acusado de receber quase 12 milhões da Odebrecht, Mas, né? é, De 2010 a 2014, quando ele era governador de São Paulo. É. Era caixa 2 para uma campanha, né? Mas o ministro Lewandowski, trancou a ação penal para claro. considerar, assim, que nos processos de Lula, o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores agiram com parcialidade. Claro. Ai, sim. Maravilha. Vamos para o próximo, minha amiga. Vamos! E terrorista é quem estava lá em frente ao exército, nem apareceu lá na esplanada para Esse é quebrar. legal. Ai, Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos. aí eu tiro o chapéu. Márcio França, gente, ele é o eterno... Ele chegou a ser governador de São Paulo por alguns meses, né? Sim. Era o vice do Alckmin. Do Alckmin. Quando o Alckmin saiu para poder candidatar à presidência em 2018, Ele ficou. o França foi governador por 6 meses, tentou ser... Foi candidato, perdeu para o Dória. E, assim, tem uma coisa muito engraçada. Ele quis lançar um projeto da passagem para todos. Passagem Como ele é de bom. R$200 para servidores públicos, Bondade. estudantes e quem é aposentado. Bondade. R$200. Nossa, que É de maravilha. avião, E viu? o povo no Você Rio vai de andar de Janeiro, avião. nossa, olha para você ver, o governo quer as pessoas, né, andando de avião, o governo Bolsonaro não queria, porque o governo Bolsonaro não gosta de pobre. Gente, vamos lá. Vamos desmistificar essa Nossa. coisa de que rico não gosta de pobre andando de avião. Eu gostaria de viajar por 200 conto. Vou deixar Mas aí está registrado a beleza da ideia. Quanto mais pessoas viajando de avião, mais vai fomentar a indústria aeronáutica, É o que a mais gente vai fomentar as imagina, empresas, é. mais as empresas vão colocar mais aeronaves, né? Só que não. Não, se tiver mais pessoas voando, É, sim, a vai ter- 200 conto? Não. De modo geral, sem os R$200. Tá, Eu estou falando de livre mercado. livre mercado. Quanto mais pessoas, quanto mais clientes, Perfeito. mais aeronaves viajando, mais rotas, e a gente tem a possibilidade de redução de custo, né? Reduzir o preço, que é oferecido por o cliente final. A ideia brilhante dele era que nos voos ociosos seriam ofertados para essas 3 categorias, né? Estudante, funcionário público e aposentado, passagem a esse valor. É. Vamos cá, vamos pensar. O que são passagens ociosas? São passagens que não têm tanto atrativo para o cliente final. Então, às vezes, é uma viagem para Brasília na semana do Carnaval. Quem quer ir para Brasília na semana do Carnaval? Eu não quero, não. Mas quem quer ir para Brasília? Quem quer ir para Salvador na semana do Carnaval? Todo mundo. Todo mundo. Essa passagem para Salvador, que é o foco, não vai estar R$200. Não. De jeito nenhum. Entendeu? Então, Não, essa era é. uma medida meio sem pé, sem cabeça. Ele anunciou Eles isso. não têm proposta. E o que aconteceu? Ele anunciou isso de uma maneira meio afobada. No dia seguinte, o Rui Costa, que é o que faz o intermédio entre os ministros, e o Lula, deu uma nele. Que as coisas deveriam ser conversadas antes. Que ele não tem autonomia de sair na mídia Que e bronca. falar pelo presidente Lula. Caramba, Ou que seja, bom. a ideia dele foi tão ruim, mas tão ruim, que o Lula e o ministro Rui Costa acharam a ideia ruim. Nossa. E aí acabou. Pra Lula e Rui Costa achar bosta, é porque o troço é ruim. Péssimo. E aí a cara da galera, né, dos militantes da internet, que já tinham gravado o vídeo falando que a medida era sensacional, a cara dele foi no chão. Minha amiga, o tempo está sendo muito curto, véio. A gente ainda está no Márcio França, tem mais 30 para falar ainda. Olha, eu tenho uma coisa para avisar para vocês. Não deu tempo de falar sobre todos. A gente vai acrescentar mais um programa, né? A gente já combinou aqui. Vai ter o 3º programa falando sobre os ministros do governo Lula.
E eu acho que tiver 4, viu? Olha lá! Então, minha amiga, muito obrigado pela sua presença de novo. A gente está conversando sobre isso. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar debatendo esses assuntos. Sim. E, assim, sou muito grato pela sua participação. Acho que a gente tem uma química boa falando sobre esse assunto. E a gente tem aí pelo menos mais 2 programas para falar dessa Eu acho. extensa lista. Nossa, é muito. Tem muita gente. Tem o dinossauro para a gente falar. Dinossauro. Nossa, tem a Marina Silva. Oh, que Nossa, gracinha. olha, tem muita gente legal para a gente falar. Bom, acho que todo mundo vai gostar. Então, um abraço para você. Até a Obrigada. próxima. Gente, muito obrigado pelo seu carinho, pelo tempo que você disponibilizou em estar assistindo a gente aqui. Eu espero vocês no próximo programa, no próximo encontro. Grande abraço. Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Tá ouvindo esse barulhinho de máquina aí? Pois é o som da sua vida melhorando. Você já deve ter percebido que nossa cidade passa por uma grande transformação. Arraial da Ajuda, Trancoso, Baianão, Orla Norte, Vera Cruz. Os bairros estão recebendo atenção especial com manutenção e pavimentação de ruas. Assim, as praças também estão sendo requalificadas e tem novas praças sendo construídas. São investimentos com recursos próprios para trazer mais qualidade de vida. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tá pensando que acabou? Vem muito mais por aí, viu?